Graça e paz do Senhor Jesus, nós estamos no nosso projeto de leitura, o Deus Pródigo, do Timothy Keller. Nós iremos ler hoje o capítulo 6 do livro. Eu sou o diácono Jailson Vieira, sou diácono na congregação Assembleia de Deus Bela Vista, Jardim Maraponga. Nós já lemos o capítulo 1, as pessoas em volta de Jesus. O capítulo 2, os dois filhos perdidos. Capítulo 3, redefinindo o pecado. Capítulo 4, redefinindo perdição. E o capítulo 5, o verdadeiro irmão mais velho. Vamos orar. Te dou graças, te louvo por mais um dia que a tua misericórdia foi estendida sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, somos gratos porque a tua graça nos alcançou, trazendo salvação para as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor nos recebeu como filhos, nos perdoou os pecados e colocou na conta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este projeto ele seja abençoador na vida de todos os que participarem, dos que ouvirem e dos que lerem. Em nome de Jesus, é o que eu te clamo e te agradeço. Amém. A parábola dos dois filhos perdidos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Ora, os coletores de impostos e os pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. 2. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. 12. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me minha parte da herança. Então o pai dividiu os seus bens entre eles. 13. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. 14. Depois de gastar tudo o que tinha, houve uma severa fome em toda a região. E ele começou a passar necessidade. Ele então foi procurar emprego com um cidadão do lugar, que o enviou a seu campo para alimentar os porcos. 16. Ele tinha vontade de matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? 18. Sairei e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. 19. Não mereço mais ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus empregados. 20. Então se levantou e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho, abraçou-o e o beijou. 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. 22. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam-lhe a melhor roupa
e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e matem o novilho da engorda. Vamos fazer um banquete e comemorar. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu o som de música e dança. 26. Então chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. 27. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho da engorda, porque ele voltou são e salvo. 28. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. 29. Então seu pai foi até o lado de fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo, e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 30. Mas quando este seu filho, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, volta para casa, o Senhor mata o novilho da engorda para ele. 31. O pai lhe disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. 32. Mas precisamos comemorar e nos alegrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Revisão do capítulo 1. As pessoas em volta de Jesus. Sobre o termo pródigo, significa esbanjador empoderado. É aquela pessoa que gasta até o fim. Aplica-se ao filho mais novo, que esbanjou toda a sua herança em prazeres sensuais e fúteis, e aplica-se ao pai, que gastou a sua graça. Ou seja, Deus é pródigo em relação a nós, seus filhos. A parábola se dirige ao segundo grupo, que representa os escribas, ou mestres da lei, e os fariseus. O pai da parábola é Deus Pai. O filho mais novo, os coletores de impostos, ou publicanos, é a mesma coisa, e pecadores. O filho mais velho, fariseus e mestres da lei. Mestres da lei também são chamados de escribas. A festa é a chegada do Messias, é a salvação. Então, Jesus chegou e ele está chamando a salvação todos, tanto os pecadores, os coletores de impostos e pecadores, quanto os religiosos, os fariseus e mestres da lei. No capítulo 2, os dois filhos perdidos. No primeiro ato, o filho mais novo e perdido trilha o caminho da perdição. Depois, ao se arrepender, ele trilha o caminho de volta, o caminho da salvação. No segundo ato, o filho mais velho e perdido fica furioso ao saber que o filho mais novo tinha voltado. Não comparece ao evento, fica do lado de fora, preocupa-se com os custos de todo aquele acontecimento e é irreverente ao dirigir-se ao Pai. A grande mensagem: o amor e o perdão de Deus.
podem absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro. Não importa se você deliberadamente oprimiu ou até mesmo matou alguém, nem se impôs maus tratos a si mesmo. O irmão mais novo sabia que na casa de seu pai havia alimento à vontade. Mas ele também descobriu que havia graça à vontade. Capítulo 3. A redefinição de pecado. Existem dois caminhos para a felicidade. O caminho da conformidade moral, que é o caminho seguido pelos religiosos, e o caminho do autoconhecimento, que é o caminho seguido pelo irmão mais novo, que representa os publicanos e os pecadores. No caminho da conformidade moral, as pessoas pensam que ao viverem uma vida religiosa moral, isso vai levá-las ao reino dos céus. No caminho do autoconhecimento, as pessoas acreditam que a felicidade e o reino dos céus é o caminho da imoralidade. Os dois filhos perdidos. No primeiro ato, na pessoa do irmão mais novo, Jesus pinta um retrato do pecado que qualquer um pode reconhecer. Aquele jovem é motivo de humilhação para a família e leva uma vida dissoluta e voltada aos prazeres pessoais. Ele está totalmente fora de si. Está alienado do Pai, personagem que representa Deus. Qualquer pessoa que vivesse daquele jeito seria rejeitada por Deus, conforme haveriam de concordar todos os ouvintes da parábola. No segundo ato, porém, o holofote se volta para o irmão mais velho. Ele presta obediência meticulosa ao Pai e, portanto, por analogia, aos mandamentos de Deus. Exerce total controle sobre si e se revela bastante disciplinado. Vemos então dois filhos. Um é considerado mau, segundo os padrões tradicionais, e outro é tido como bom, mas os dois estão alienados do Pai. O Pai é obrigado a sair e convidá-los a participar da celebração de seu amor. Assim, a parábola não retrata somente um filho perdido, mas dois. Glória a Deus. Um entendimento mais profundo do pecado. Primeira definição de pecado. Quase todo mundo define pecado como transgressão de uma lista de normas. A segunda definição. Jesus, porém, está nos mostrando que um homem que não transgrediu praticamente nada da lista de condutas impróprias pode estar espiritualmente perdido, tanto quanto a pessoa mais imoral e depravada. Por quê? Porque pecado não é simplesmente uma transgressão de normas, mas é colocar-se no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. A exemplo dos dois filhos que tentaram se livrar da autoridade do Pai sobre a vida deles. Ambos errados, ambos amados. Isto significa que a mensagem de Jesus, o Evangelho, constitui uma espiritualidade completamente distinta. O Evangelho não se define por religião ou falta de religião, moralidade ou imoralidade, moralismo ou relativismo, conservadorismo ou liberalismo. Ele também não é um meio termo entre os dois extremos, é totalmente outra coisa. O Evangelho é diferente dos outros dois paradigmas ou modelos. De sua perspectiva, todos estão errados, todos são amados
e chamados a reconhecer essa realidade e mudar. Revisão do capítulo 4. Redefinindo perdição. O irmão mais velho, quando soube que o irmão mais novo havia voltado, teve sentimentos de raiva, porque não queria aceitá-lo, sentimentos de superioridade, porque ele achava-se melhor do que o irmão que era pecador, e sentimento de justiça própria. Ele acreditava que não tinha cometido nenhum pecado. E ele merecia estar na casa do pai. Enquanto que o irmão mais novo, cheio de pecado, que desperdiçou todos os bens com prostitutas, não merecia estar na casa do pai. O irmão mais velho também padecia de um sentimento de escravidão e vazio. A sua submissão ao pai era marcada pelo medo e falta de alegria. Faltava a ele a certeza do amor do pai. A parábola de Jesus leva o ouvinte atento a uma espécie de crise. Ele retrata com realismo os dois caminhos espirituais do mundo. As formas básicas que cada caminho oferece para sermos felizes. Nos relacionar com Deus e lidar com nossos problemas. No entanto, Jesus expõe os dois caminhos como grandes equívocos, verdadeiros becos sem saída. É claro que ele deseja que sigamos por um caminho radicalmente distinto, que é o Evangelho. Capítulo 5. O verdadeiro irmão mais velho. Duas coisas nós precisamos. A primeira é de quê? A primeira coisa de que necessitamos é da iniciativa do amor de Deus. A parábola dos dois filhos perdidos, ela apresenta um irmão mais novo, apresenta o pai, que é misericordioso, cheio de graça, tanto para o irmão pecador quanto para o irmão religioso. Mas a parábola, ela não retrata um filho mais velho como nós devíamos esperar. O irmão mais velho da parábola é, na verdade, para o irmão mais novo, um fariseu. Jesus, ao apresentar esta parábola, ele mostra que naquela família não existia verdadeiramente um irmão mais velho. O que existia era um fariseu, que tratava o pecador como um fariseu trata todos os pecadores, sem misericórdia, sem graça. Por isso a pergunta: precisamos de quem? Perdão e misericórdia devem ser gratuitos e imerecidos para aquele que cometeu o mal, o irmão mais novo. Se o ofensor precisa fazer alguma coisa para merecer misericórdia, então não se trata de misericórdia. Mas o perdão sempre tem um custo para aquele que o oferece. Então, para o irmão mais novo, o perdão e a misericórdia foram recebidos de graça. Mas para quem oferece o perdão e a misericórdia, não é de graça. Ele tem um alto custo. Por isso que o primeiro ato da parábola nos mostra a gratuidade do perdão oferecido pelo Pai.
Mas o segundo ato nos dá uma ideia de seu alto custo. E quem pagou a conta para que pudéssemos voltar à casa do Pai? Na cruz, Jesus foi privado de suas roupas e de sua dignidade, para que pudéssemos ser vestidos com uma dignidade e uma posição que não merecemos. Sobre a cruz, ele foi tratado como um pária, de modo que, pela livre graça, pudéssemos ser conduzidos à família de Deus. Ali, Jesus bebeu o cálice da justiça eterna, para que pudéssemos beber do cálice da alegria do Pai. Não havia outro modo pelo qual o Pai Celestial poderia nos readmitir, a não ser que nosso verdadeiro irmão mais velho arcasse com o custo. Glória a Deus. Você precisa ser movido pela visão do preço pago para viabilizar sua volta para casa. A essência da diferença entre um fariseu e alguém que crê em Jesus está na motivação que se encontra no fundo do coração. Jesus Cristo, detentor de todo o poder neste mundo, viu-nos escravizados justamente pelas coisas que pensávamos que poderiam nos libertar. Ele então se esvaziou de sua glória e assumiu a condição de servo. Filipenses capítulo 2. Deixou de lado a infinitude e a imensidão de seu ser e, pagando com a própria vida, quitou a dívida dos nossos pecados, adquirindo-nos o único lugar onde nosso coração pode ter descanso, a casa do Pai. O amor desinteressado elimina a desconfiança de nosso coração em relação a Deus. Uma desconfiança que nos transforma em irmãos mais novos ou irmãos mais velhos. Jamais deixaremos de ser irmãos mais velhos ou irmãos mais novos, se não reconhecermos a nossa necessidade. Se pela fé não descansarmos e maravilhados não contemplarmos a obra de Jesus Cristo, nosso verdadeiro irmão mais velho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Capítulo 6. Redefinindo esperança. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 13. Partiu para uma terra distante. Saudade de casa. É importante ler a parábola de Jesus sobre o filho perdido no contexto geral do capítulo 15 de Lucas. Mas a história tem um contexto ainda mais amplo. Se lermos a narrativa da perspectiva do tema do exílio e da volta para casa, tema que predomina em toda a Bíblia, entenderemos que Jesus nos apresenta mais do que um relato emocionante de redenção individual. Ele conta a história de toda a raça humana e promete nada menos do que esperança para o mundo. Na parábola de Jesus, o irmão mais novo sai para uma terra distante com a esperança de ter uma vida melhor, mas acaba se decepcionando. Então começa a sentir saudade de casa, lembrando-nos de que na casa do Pai havia comida. Todos nós fazemos o mesmo. Conceitos como casa, lar e terra natal exercem profunda influência sobre a vida humana. Os americanos, nascidos fora dos Estados Unidos, gastam todo ano bilhões de dólares para visitar
a cidade onde nasceram. Crianças que nunca tiveram um lugar que lhes desse a sensação de estar em casa, levam para a vida adulta a incapacidade de criar vínculos. Muitas pessoas têm lembranças especiais de épocas, pessoas e lugares onde podiam se sentir realmente em casa. Mesmo assim, quando temos a oportunidade de voltar aos lugares dos quais temos lembranças tão especiais, geralmente nos decepcionamos. Durante 39 anos, minha esposa Kate passou os verões com sua família em uma casinha caindo aos pedaços, às margens do Lago Erie, nos Estados Unidos. A lembrança daquele lugar faz bem ao espírito de Kate. Mas ao voltar ao imóvel, hoje dilapidado, é uma experiência nauseante. Não seria muito diferente se alguém comprasse aquela área e ali construísse apartamentos. Visitar o local nos dias atuais sempre lhe traz uma sensação de perda. Por isso, o conceito de lá é muito forte, porém desconcertante. Os profundos sentimentos ligados a ele revelam que, no fundo de nossa alma, ansiamos por um lugar que nos seja completamente adequado e conosco se harmonize. Um lugar onde possamos ser nós mesmos ou talvez nos encontrar. No entanto, parece que nem nenhum lugar, nem família alguma satisfazem esses anseios, embora muitas situações os despertem. Em seu romance A Separate Peace, o personagem principal de John Knowles percebe que as manhãs de verão em New Hampshire despertavam nele um sentimento tão irremediavelmente promissor que eu me jogava na cama para dele me proteger. Eu desejava escapar das lágrimas provocadas pelos golpes de uma alegria irremediável ou de uma promessa intolerável, ou porque aquelas manhãs eram tão plenas de beleza para mim. Em East of Eden, John Steinbeck diz algo parecido sobre as montanhas da região central da Califórnia, cujas doces encostas ele desejava subir, quase como uma criança que deseja o colo de sua mãe querida. Algumas coisas que vemos, certos sons e até cheiros, podem poderosamente nos trazer à lembrança a casa de nossos pais ou cenas dos lugares onde crescemos. Mas o desejo que essas coisas provocam dificilmente pode ser atendido. Em minha igreja, muita gente já me disse como se sente frustrada em épocas como Natal e Dia de Ação de Graças. Elas se preparam para esses feriados na esperança de que, finalmente desta vez, o reencontro da família naquele lugar que tanto as marcou possa trazer de volta o afeto, a alegria, o bem-estar e o amor que elas associam ao acontecimento. Mas esses eventos quase sempre são um fracasso, pois o peso das expectativas impossíveis acaba por inviabilizá-los. Em alemão, há uma palavra que expressa esse conceito. Vou pedir a ajuda aqui do Google. Sehnsucht. 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 Os dicionários nos informam ser impossível achar um sinônimo simples. A palavra denota uma saudade profunda, um anseio
mas com nuances de transcendência. O autor que mais escreveu sobre essa saudade espiritual foi C.S. Lewis, em seu famoso sermão Peso de Glória, referindo-se a muitas experiências semelhantes à de Steinbeck e Knowles. Ele diz: nossa solução mais comum é chamar isso de beleza e nos comportar como se estivéssemos definindo o assunto. Nossa solução mais comum é chamar isso de beleza e nos comportar como se tivéssemos definido o assunto. Wordsworth valia-se do expediente de identificá-lo com certos momentos de seu passado. Mas isso não passa de um engano. Se Wordsworth tivesse voltado àqueles momentos no passado, ele não os encontraria, mas acharia apenas a lembrança deles. O que ele se lembrava acabaria se tornando também uma lembrança. Os livros ou a música, nos quais achávamos estar a beleza, haverão de nos trair se nele confiarmos. A beleza não estava neles, mas apenas foi veiculada por eles. E o que foi veiculado era o anseio. Essas coisas, a beleza, a lembrança de nosso passado, são boas imagens do que realmente desejamos. Mas se forem confundidas com a beleza em si, acabarão se transformando em ídolos mudos e desapontarão seus adoradores, pois elas não são a realidade em si. Despertamos agora para perceber que fomos meros espectadores. A beleza sorriu, mas não para nos saudar. Sua face estava voltada para nós, mas não para nos ver. Não fomos aceitos, acolhidos ou recebidos. Nossa eterna nostalgia, nosso anseio por reencontrar no universo alguma coisa da qual fomos separados, o desejo de estar do outro lado de uma porta que sempre contemplamos, do lado de fora, isso não é uma fantasia neurótica, mas um indicador profundamente confiável de nossa verdadeira situação. Portanto, parece que, em certo sentido, somos parecidos com o irmão mais novo. Estamos todos no exílio e temos saudade de casa. Estamos sempre a caminho e nunca chegamos. As casas e famílias de que fazemos parte não passam de hospedarias ao longo do caminho, mas não são nosso lar. Este continua a se esquivar de nós. Porque esse conceito de lar exerce tanta influência sobre nós e, ao mesmo tempo, é tão utópico. Poderemos responder a essa pergunta ao examinarmos um dos temas mais difundidos em toda a Bíblia. A experiência que estamos descrevendo é o resquício dessa história mais ampla que ficou em nossa alma. No livro de Gênesis, somos informados da razão porque todos nos sentimos como se estivéssemos no exílio e não de fato em causa. Lemos que fomos criados para viver no jardim de Deus. Aquele lugar era o mundo para o qual fomos projetados, onde não seríamos afastados do amor, onde não haveria decadência nem doença alguma. Tudo isso era possível, porque se tratava de uma vida diante da face de Deus,
em sua presença. Ali poderíamos adorá-lo, servir sua infinitude e majestade, conhecer sua beleza sem fim, desfrutá-la e refleti-la. Aquela era a nossa terra natal, o país para o qual havíamos sido criados. A Bíblia, porém, ensina que, assim como na parábola de Jesus, Deus era o Pai, o chefe daquela casa, e nós nos incomodamos de estar sob sua autoridade. Queríamos levar a vida sem a intromissão de Deus. Por isso, saímos e dele nos alienamos. Perdemos nossa casa pela mesma razão pela qual o irmão mais novo perdeu a dele. A consequência desse ato foi o exílio. A Bíblia diz que, desde então, vagamos pelo mundo como exilados espirituais, ou seja, vivemos em um mundo que não mais corresponde a nossos mais profundos anseios. Embora desejemos ter um corpo que corra e não se canse, estamos sujeitos a doenças, ao envelhecimento e à morte. Precisamos do amor, que não tem fim, mas nossos relacionamentos não conseguem escapar da inevitável entropia do tempo e se esfarelam em nossas mãos. Mesmo as pessoas que se mantêm ao nosso lado a vida toda acabam morrendo e nos deixando. Ou somos nós que morremos e as deixamos. Nosso desejo é fazer diferença no mundo com o nosso trabalho. Mas todos acabamos passando por frustrações sem fim. Jamais concretizamos plenamente nossos sonhos e esperanças. Podemos nos esforçar o quanto quisermos para recriar a casa que perdemos. Mas a Bíblia nos diz que ela existe somente na presença do Pai Celestial, de quem nos afastamos. Podemos nos esforçar o quanto quisermos para recriar a casa que perdemos, mas a Bíblia nos diz que ela existe somente na presença do Pai Celestial, de quem nos afastamos. Esse tema aparece vez após vez na Bíblia. Depois do exílio de Adão e Eva, que saíram de uma casa superior a todas as outras, Caim, filho do primeiro casal, foi obrigado a vagar como nômade sobre a face da terra por ter assassinado seu irmão Abel. Tempos depois, Jacó enganou o próprio pai e o irmão e esteve em exílio durante anos. Depois disso, José, filho de Jacó, foi tirado de casa e levado para o Egito. Seguido anos depois por seu pai Jacó e por toda a família, em consequência de um longo período de escassez de alimentos. Ali, os israelitas foram transformados em escravos, até que, sob a liderança de Moisés, voltaram para a terra de origem. Séculos depois, Davi, antes de ser rei, viveu como fugitivo perseguido. Por fim, toda a nação de Israel seguiu novamente para o exílio. Levada em cativeiro para a Babilônia e pelo rei Nabucodonosor. Não é por acaso que o exílio é um elemento presente em todas essas histórias, uma após outra. A mensagem da Bíblia é que a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. A parábola do filho pródigo é a história de cada um de nós, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
5.2 Voltar é difícil. Estas palavras de Robert Frost ficarão famosas. Casa é o lugar para o qual, quando temos de ir, as pessoas precisam nos aceitar. No entanto, o irmão mais novo sabe que uma volta de sucesso não são favas contadas. Por quê? Seus pecados ergueram um muro e ele não sabe como esse muro pode ser transposto. Ele sabe que poderá ser rejeitado e obrigado a continuar no exílio. Assim também, a Bíblia nos revela como são altos os muros que nos desafiam em nossa volta para casa como raça humana. Assim também, a Bíblia nos revela como são altos os muros que nos desafiam em nossa volta para casa como raça humana. Durante o exílio na Babilônia, os profetas de Israel previram uma gloriosa volta para casa mediante a graça de Deus. O povo de Israel acabou recebendo permissão para sair da Babilônia e voltar para a sua terra. Apenas uma minoria de judeus de fato voltou para a Palestina e lá continuou sob domínio persa. Potências mundiais, uma após a outra, invadiram e dominaram Israel. Primeiro a Grécia, depois a Síria e finalmente Roma. O povo continuava debaixo de opressão. Todas as experiências menores de êxodo e de retorno para casa, registradas na Bíblia, não conseguiram concretizar a volta plena e definitiva que os profetas haviam prometido e pela qual todos ansiavam. Por quê? Um dos motivos era a ruína inerente aos seres humanos. Israel, em particular, e a raça humana como um todo ainda se encontravam atolados em egoísmo, orgulho e pecado. Sentimos a opressão dos conflitos travados dentro do nosso próprio coração e das constantes batalhas e guerras com nações vizinhas. Precisamos de uma transformação radical de nossa própria natureza. O segundo motivo é a ruína que cerca os seres humanos. A condição de exilado não se resume ao mal na moralidade humana. Segundo a Bíblia, vivemos em um mundo natural caído. Não fomos criados para um mundo de doenças e desastres naturais. Um mundo no qual tudo e todos entram em decadência e morrem, incluindo nós. Este mundo, em seu estado atual, não é o lar pelo qual ansiamos. Uma volta para o lar verdadeira e definitiva significaria uma transformação radical, não apenas da natureza humana, mas também da própria essência do mundo material. Como é possível uma transformação dessa ordem? Na época do ministério de Jesus, havia muitos em Israel que sabiam que a nação continuava no exílio, apesar de ter voltado da Babilônia. A vida nacional ainda era dominada por injustiça e opressão, perdas e aflições. A volta definitiva para casa ainda não se havia tornado realidade. Por isso, muitos oravam a Deus pedindo que essa volta se concretizasse. Mas eles a encaravam como uma libertação política de toda a nação de Israel. Pensava-se que o Messias, o rei que haveria de redimir Israel, seria uma figura de grande poderio militar e força política. Ele se dirigiria a seu povo
seria por este reconhecido e recebido, e então o conduziria à vitória. Foi a esse ambiente que Jesus veio e declarou estar trazendo o reino de Deus. Ansiosas, as pessoas se aglomeravam para vê-lo e ouvi-lo, mas nada daquilo correspondia às suas expectativas. Ele não nasceu em um palácio, isolado por um véu real, mas em um comedouro de um estábulo, sobre palhas, longe de casa. Durante seu ministério, ele andou pelos lugares, sem se fixar, e disse: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele se manteve totalmente afastado das redes de poder político e econômico. Não buscou nem mesmo credenciais religiosas ou acadêmicas. Por fim, no ocaso da vida, foi crucificado fora do portão da cidade, um símbolo inconfundível de rejeição pela comunidade, um símbolo do exílio. E na hora da morte, ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Um grito impressionante de abandono espiritual e desabrigo. O que havia acontecido? Jesus não veio para simplesmente libertar uma nação que se encontrava sob a opressão política, mas para nos salvar do pecado, do mal e da própria morte. Ele veio para conduzir a raça humana ao verdadeiro lar. Portanto, não veio em força, mas em fraqueza. Ele veio e passou pela experiência do exílio que merecíamos. Foi obrigado a sair da presença do Pai. Foi exilado para as trevas, o extremo desespero da alienação espiritual em nosso lugar. Levou sobre si a plena maldição da rebelião humana, o desabrigo cósmico, para que pudéssemos ser acolhidos em nosso verdadeiro lar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 5.3 O banquete no fim da história. Jesus não somente morreu, mas levantou-se do túmulo no terceiro dia. Ele destruiu o poder da morte, mas Deus o levantou dos mortos, libertando-o da agonia da morte. Pois a morte era impossível mantê-lo sob o seu domínio. Jesus pagou a penalidade por nossos pecados com sua morte, e por isso alcançou vitória sobre as forças da morte, da decadência e do caos que impedem que o mundo seja verdadeiramente nossa casa. Um dia ele voltará para consolidar sua vitória. Isaías escreve: o Deus de vocês virá para nos salvar. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos desimpedidos. O aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo gritará de alegria. Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão cantando em Sião. Levarão sobre a cabeça uma coroa de alegria eterna. Serão tomados por alegria e júbilo. Mas deles se apartarão a tristeza e o pranto. No fim da história dos filhos pródigos, acontece um banquete para festejar a volta para casa. Nas últimas páginas do livro de Apocalipse, no desfecho da história, também acontece um banquete, a ceia do casamento do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, sacrificado pelos pecados do mundo,
para que pudéssemos ser perdoados e levados para casa. O local desse banquete é a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, que desce do céu para encher a terra. Lemos que o próprio Deus está presente nessa cidade, onde também está a notável árvore da vida, cujas folhas agora servem para a cura das nações. A árvore da vida, é claro, estava no jardim do Éden. No final da história, toda a terra se transformará de novo no jardim de Deus. Morte, decadência e sofrimento já não existirão. As nações não mais estarão em guerra. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte ou luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou. Ao contrário do fundador de qualquer das grandes religiões, Jesus dá esperança para a vida humana comum. Nosso futuro não será uma forma de consciência etérea e impessoal. Não ficaremos flutuando no ar, mas comeremos, nos abraçaremos, cantaremos, riremos e dançaremos no reino de Deus. Com tamanhos poder, glória e alegria que hoje não temos condição de imaginar. Jesus transformará o mundo de novo em nossa casa perfeita. Jamais viveremos a leste do Éden, sempre vagando e nunca chegando. Nós chegaremos e o Pai virá a nosso encontro, nos abraçará e seremos conduzidos para o banquete. Glória a Deus. Para você que chegou até aqui, nós temos um canal no YouTube, Jailson Cláudio Vieira, é o nome do canal. Meu WhatsApp é 988-100-243. O Instagram é @odeusprodigo. E lá no canal do YouTube, no primeiro comentário, nós estamos propondo uma atividade que estará na descrição do vídeo. Pai do Senhor Jesus Cristo, a minha gratidão a você que acompanhou até esse momento. Amém.